Eu quero falar um pouco sobre cobranças. O que acontece com o empresário, aquele analista de crédito, as pessoas envolvidas no contas a receber? Ou seja, você fez uma venda, teve despesas com insumos, com tributos e chegou na hora daquele cliente pagar, ele não cumpriu a obrigação. Claro que acontece isso bastante com pessoa física também, mas o foco aqui é bastante pessoa jurídica. O que fazer se chegou no prazo aquela empresa que levou a minha mercadoria não me pagou? Então a gente quer abordar um pouco isso. Quem somos nós? Meu nome é Hermes Dávila, eu sou um dos diretores da Concili Crédito e Cobrança. A minha formação é jurídica e por muitos anos eu trabalhei nos principais bancos de dados de proteção ao crédito. Serasa Experian, Boa Vista Serviços e SPCs. E também participei de workshops, fiz treinamentos em loco em muitas empresas, acompanhei muitas empresas em suas áreas de análise de crédito, empresas, instituições financeiras e grande varejo. E o objetivo aqui é a gente falar um pouco dos perfis dos devedores. A Concili Crédito e Cobrança foi fundada com uma característica diferente de várias assessorias de cobrança. Nós trabalhamos em duas frentes, em área de crédito e cobrança. Por que as duas frentes? O objetivo é trabalhar em todo o fluxo, desde que entra o pedido, que é feita a concessão do crédito, até o final da cobrança, seja ela extrajudicial ou seja ela judicial. Vamos falar um pouquinho de praticamente 4 perfis de devedores. Quais são os 4 perfis de devedores? O primeiro é aquela empresa que fez uma compra, na época da compra foi feita a análise de crédito e aquela empresa não pagou no vencimento. E aí, quando se analisa esse tipo de devedor, tem alguns fatores, ou seja, pode ser uma empresa que no decorrer do período, por fatores externos, seja de mercado, seja de gestão, acabou se atrapalhando e não conseguindo pagar aquele débito. Esse é um perfil de devedor, o mais comum, ainda bem. Outro perfil de devedor que tem, o golpista. O golpista, ele é bastante prejudicial. Só para vocês terem uma noção, hoje a cada 17 segundos acontece um golpe no Brasil. São mais de 4.000 empresas que são montadas com o intuito de ir lá no mercado comprar e não pagar. E é muito fácil, porque nessa transação, o B2B, de empresas para empresas, eles se caracterizam com o mesmo perfil de uma ótima empresa. Geralmente são empresas com fundação antigas, contrato social está dentro dos requisitos, é uma empresa legal. O que acontece com o golpista? O golpista, como ele foi montado para comprar, ele sempre compra grandes valores e na hora de cobrar, geralmente o credor não encontra ele. Por que é interessante entender o golpista? Porque o golpista, nós temos que entender que as ações de cobrança, a posteriori, os devedores não pagarem, cada um tem um perfil e o golpista, às vezes, a empresa pega e além de não receber, protesta o título, faz um monte de ações, faz mais investimentos, em muitos casos ainda entra com uma ação judicial e aquela característica de empresa não vai pagar em esfera nenhuma. Mas como é que eu faço? É que esse tipo de devedor golpista, o problema dele não está na cobrança, o problema está lá no crédito.
Então, o cuidado que se teria que tomar no momento da venda foi na hora da venda e não aqui na cobrança. O problema está lá na concessão do crédito. Um outro perfil de devedor que é aquele devedor que é uma empresa até idônea, não é fraude, não é golpe, não é nada, só que ele comprou além da sua capacidade. Ou seja, às vezes a área comercial, com o intuito de atingir meta, enfim, acaba também influenciando. O comprador também, às vezes, não tem o controle emocional e o controle de gestão e acaba comprando um pouco acima da sua capacidade. Aí ele acaba não tendo como cumprir aquele compromisso. E nós temos o outro tipo de devedor, que é o devedor que já tinha algumas restrições. Porém, lá na hora da concessão do crédito, não conseguiu identificar isso. Né? Não se conseguiu identificar que ele já estava inadimplente em alguns momentos. Por que eu estou falando disto? Por quê? Porque a Concilie Crédito e Cobrança, o objetivo da nossa empresa, ela foi atender todo esse ciclo, ela não é só uma assessoria. Então, o que acontece quando recebemos um devedor? Esse devedor entra num sistema, né? Por quê? Porque a cobrança, o êxito de uma cobrança, às vezes o pessoal, vou mandar para uma assessoria, dá aquela sensação que a assessoria tem um super-homem, uma pessoa com um perfil muito diferenciado de cobrar. Às vezes não. Os principais motivos de uma cobrança é a organização da cobrança, ou seja, ter todo o controle de todo o fluxo de contatos com aqueles devedores. Esse é um motivo, ou seja, ter como enriquecer base, ter como localizar o devedor, esse é um ponto. E o outro ponto é a velocidade e a quantidade de contatos. Então, quanto mais velha a dívida, mais dificuldade, todos os índices mostram isso. Então, por isso que eu sempre falo, até 90 dias a empresa tem que fazer todos os movimentos de cobrança possível, porque quando vai passando desta data, vai perdendo as possibilidades de cobrança. Só para vocês terem uma noção, isso são dados estatísticos, até 90 dias a probabilidade de cobrança de um devedor passa dos 50%. Em alguns casos, passando de 360 dias, passando de um ano, esse número às vezes cai para menos de 1%. No DNA da Concilie, quando a Concilie foi criada, ela tem um objetivo. E qual o objetivo? Fazer cobrança. E aprender com aqueles casos que ela não conseguiu cobrar. Por que aprender com isso? Nós chamamos isso de devolução 360 graus. Tem dois caminhos que o devedor percorre dentro da Concilie. Nós recebemos o devedor, é feito todo o fluxo de cobrança, o devedor pagou, ok, resolveu o problema, atendemos o objetivo do nosso cliente. O grande problema é quando ele não paga, ou seja, aquele devedor veio para nós fizemos todos os movimentos e o devedor não pagou. Aí que a gente fala da devolução 360 graus. A gente estuda por amostragem esses devedores para saber os motivos, aonde ele se enquadra. Olha, nós recebemos um devedor, ele é um devedor normal, ou seja, faz parte do fluxo de cobrança, faz parte do mercado, é o risco natural da empresa. Ok, né? Tem que continuar fazendo as ações, provavelmente esse devedor futuramente pode pagar. O que acontece? Golpista. O golpista é um grande problema. O golpista não adianta eu criar muitas ferramentas aqui na cobrança. O golpista, ele tem que ser resolvido na sua base, lá na concessão do crédito. E aí a Concilie tem essa inteligência e essa expertise para orientar a área de análise de crédito como não fazer a concessão, né? Então, o caso ali é não conceder. Tem como detectar?
Tem como detectar. O outro caso, que é o devedor que comprou além da capacidade, também a gente estuda isso. Hoje é possível fazer um estudo do inadimplente e descobrir muitas vezes que na maioria do mercado ele ficou devendo mil reais, R$2.000 em função dos protestos, pendências financeiras, e às vezes o título que a gente recebeu é 20, 30 mil reais. E a gente faz o estudo e descobre que era uma empresa pequena, era uma empresa com pouca capacidade de comprar grandes volumes. Então, ou seja, aquele problema do inadimplente é porque a empresa vendeu acima da capacidade dele. Outro caso que ocorre são os devedores que já eram inadimplentes, né? Mas como que se já eram inadimplentes e passou pela minha área de cadastro? Ou seja, provavelmente a área de cadastro não conseguiu, e às vezes não é tão simples, detectar os problemas dessa empresa. Quando a Consilie detecta isso, ela orienta também a área de crédito, de análise de crédito da empresa, quais os produtos utilizar, o que tem disponível no mercado para conseguir detectar. Por quê? Porque hoje tem muitas informações, os bancos de dados vêm de N tipo de informações com custo mais barato, que não pegam algumas coisas. Então, por isso que nós voltamos e tentamos tratar aqueles devedores que não se recebe. A gente quer entender o motivo e o porquê que não recebe. Por quê? Se for problema de crédito, nós queremos resolver o problema na origem. Tem um outro estudo que se faz, aquele devedor que não recebe, é um valor alto, qual é a condição de receber futuramente? É possível ainda cobrar no extrajudicial? Não. Nessa esfera extrajudicial tá se perdendo os recursos. Mas é uma empresa que tem estrutura, tem patrimônio, enfim. Então a gente faz esse estudo para fazer a cobrança judicial. Então tem que fazer esse estudo. Não dá para sair movimentando, né? A gente sabe que o do mundo do judiciário é oneroso. Ele é lento em função da quantidade de ações que tem em curso. Então é interessante fazer um estudo daquele devedor para ver se compensa fazer investimento, né, para buscar esse valor numa execução futura. Né? Então esse é o papel da Consilie. O DNA da Consilie é resolver o problema de inadimplência. Porém, para resolver o problema de inadimplência, nós precisamos conhecer a fundo as características do devedor. E isso envolve a área comercial, isso envolve a área de crédito. E a Consilie é uma empresa preparada para tratar todo este fluxo.